Domo, domo, meu querido e minha querida jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Tate no Yusha no Nariagari, episódio número 23. O que quer dizer isso, Haru? Quer dizer que a obra já tá acabando a primeira temporada e eu já tô começando a chorar porque eu quero a segunda e eles ainda não anunciaram. Então é isso que eu estou sentindo nesse momento. Mas para todo caso, episódio número 23, meu querido e minha querida, vamos conversar sobre umas coisas bem interessantes que foram apresentadas, como o belo fanservice de nosso waifu, porque só faltou a rainha aparecer também, porque eu diria que daí ficaria perfeito o chamado conhecido por muitos e, digamos que querido para os mais conhecidos, episódio de praia, que não foi tão praia, embora seja um arquipélago, mas que tem a ver com uma ilha, que tem a ver talvez com uma praia, mas a gente viu que teve fanservice, é isso que importa. Para todo caso, a gente viu coisas mais interessantes do que só um episódio de fanservice, não foi o foco fanservice, só teve uma cena e foi isso. E é isso que eu dou parabéns, Tate no Yusha fez bem e eu gostei de como eles fizeram. Para todo caso, eu gostei do que apresentou melhor os personagens novos, o Lark junto da Teresit, eu não sei se a pronúncia dela está correta, peço perdão ainda, mas vou errar ainda ao longo do vídeo a pronúncia do nome dessa garota. Mas para todo caso, eu gostei desses personagens. Também gostei do como foi apresentado, digamos que o Karumira, que é o arquipélago. Eu achei que é um arquipélago muito legal, a Firo mesmo adorou aquele lugar. E a gente viu que falta 48 horas para a próxima onda e que provavelmente vai ser lá. Mas por que vai ser lá? Ao longo do vídeo você vai entender. Para todo caso, meu querido e minha querida, vamos logo começar a falar sobre o episódio 23 Tate no Yusha. Mas para todo caso, comente o que você acha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque isso vai ajudar bastante. Eu vou ficar bem contente, você não sabe como sua inscrição ajuda, então conta com seu apoio. Mas agora vamos falar de Tate no Yusha no Nariagari, episódio número 23, o fanservice perfeito de Raftaria. Naofumi encontra uma ampulheta do dragão no arquipélago Karumira. Vamos começar falando, acho que da apresentação dos personagens, como é que foi ao longo da viagem até o arquipélago. Então, começou naquela parte lá que tinha acabado o episódio, que a gente vê que o Naofumi conversa lá com o Raiko, que eu acho que é assim que é o nome dele, que é aquele cara que tem uma lâmina, uma lança bem da hora, eu admito. Esse sim é um lanceiro de verdade, apesar que é uma lâmina, na verdade é uma foice. Então a gente viu e ele parece ser um personagem bem legal e bem misterioso. Por que eu digo isso? Não só ele, como a companheira dele é, e isso eu vou apresentar ao longo do vídeo. Mas para todo caso, a gente viu que o Naofumi teve dificuldades em se relacionar com eles, mas não dificuldade tipo como ele teve com os outros heróis. Ele teve, tipo, digamos que uma afeição com eles, tipo, ele até poderia ser amigo, como foi mostrado ao longo do episódio. O problema é que eles acham que o símbolo, o Tate no Yusha, é digamos que o Akuma. Tipo, o Tate no Yusha tem amigos numa posição de elite, que ele sequestra pessoas, e tipo, é tudo o contrário do Naofumi. Tanto que o Naofumi fala que o Naofumi se apresenta, e o Atani Naofumi, Tate no Yusha, ele fala tudo certinho, e o cara vai zoando ele. Ele fala, você não pode ser o Tate no Yusha, você é muito legal, eu mal te conheci, mas sei que você é perfeito para ser o Tate no Yusha. Então, tipo, foi muito engraçado, porque o Naofumi é legal, é gente boa, e a imagem do Tate no Yusha ainda tá muito, digamos que queimada, sério mesmo. Então foi muito boa essa parte. A própria Raftaria e a Firo riram, porque elas sabem que ele gosta do Naofumi, ele, tipo, conheceu o cara agora, só que, tipo, ele acha que o Tate no Yusha é uma pessoa má, então foi muito bom isso. Para todo caso, daí, tipo, o cara só chamou o Naofumi de Tate no Bozo, que é, tipo, garoto do escudo, moleque do escudo, rapaz do escudo, como você preferir interpretar, ou melhor, traduzir. Para todo caso, daí a gente viu que ele tava falando com o cara e, tipo, ele não acredita que o nome do Naofumi é Naofumi, então a gente vai vendo esse relacionamento aí, essa grande amizade. Para todo caso, a gente viu que já no começo do episódio mostrou que a Raftaria não estava entendendo a língua que a Therese estava falando com eles. E acontece que o Naofumi mesmo lembrou, é verdade, porque eu uso o tradutor, então eu já consigo falar rapidamente com elas, é graças às minhas habilidades de Tate no Yusha. Mas e eles? Então acontece que a Therese, tipo, ela eu acredito que ainda não estava, tipo, usando o tradutor. Então aquele cara, tipo, fala pra ela pegar, acho que numa arma ali que ele possuía, e daí ela pegou meio que como se fosse, como eu posso dizer, uma esfera, colocou no pescoço, que é tipo o tradutor, e daí ela começou a falar com que fosse a língua que a Raftaria entendesse. Então eu achei bem bacana, foi bem interessante, e isso mostra que eles também não são desse mundo, que eles podem ser do mundo do Naofumi, ou seja, eles também foram invocados. Por que eu digo isso? Porque isso foi uma cena óbvia que já mostra que, tipo, o tradutor, a Raftaria não entender. Outra coisa, o Naofumi entendeu, então quer dizer que ele entende a mesma língua que eles falam, além de mostrar que o título do próximo episódio é
é Guardiões do Outro Mundo. Ou seja, não são só heróis invocados, guardiões também são só invocados. E se você for pensar, faz muito sentido ser guardiões serem outras pessoas além de heróis a serem invocados, porque o único reino que invocou os 4 heróis foi Mero Marco. E se um reino também ficou, digamos que bravo por Mero Marco ter invocado os heróis que era para ser invocado por cada país e decidiu invocar outras pessoas como guardiões? Pode ser que seja isso, não é mesmo? Mas eu acho que isso já é uma ideia legal e que a gente já pode ir teorizando e pensando por que eles foram invocados, e eles foram invocados mesmos, mas dá tudo a entender que eles foram. Mas para todo caso, é isso que eu penso. Eu acho que, tipo, você percebendo nos episódios anteriores, dá muito a entender tudo isso em relação, por mais que eu esteja errado ou esteja certo, faz sentido se eles forem invocados, ainda mais de outros reinos. Mas para todo caso, é isso no momento que tem pra falar sobre essa desconfiança. A gente só vai saber mais no próximo episódio, que já diz o título, Guardiões de Outro Mundo. Agora vamos continuar falando de outras cenas. Também vemos que eles chegam no Karumira, que é o arquipélago. E digamos que não é um arquipélago qualquer, é um arquipélago, é tipo um ponto turístico. E por que eu digo isso? Porque o próprio Naofumi falou, ele apresentou a região. Ele falou que é um conjunto de várias ilhas pequenas, mas que se tornou muito famosa por ser heróis do passado que treinaram lá. Então isso fez com que o número de visitantes quisesse conhecer esse ponto turístico lendário. Então por isso que é um ponto que as pessoas também ganham mais experiência, porque se foi os heróis lendários que treinaram lá, então tudo isso foi legal, a apresentação do Karumira. Daí a gente viu que o Naofumi, ele chegou lá com todo o pessoal e os outros heróis estão todos enjoados devido ao navio que eles pegaram, ao Fune, por conta que eles não conseguem ficar bem, eles ficam quase enjoados, sempre passam mal quando andam nisso, pelo menos é o que o episódio deu a entender. Mas a gente viu que o Naofumi ia falar com eles, porque o Naofumi queria falar, sobre a possibilidade que eu já tinha falado também no vídeo passado, que a obra mostrou. Se o Naofumi acredita nas habilidades dos companheiros, ele consegue desbloquear. Então isso dá a entender, se eles também acreditarem em outras habilidades, eles também podem desbloquear. Então o Naofumi queria dar essa informação, só que eles estavam passando mal e não deram a bola, não deram a mínima. Então foi uma coisa bem triste. Pra todo caso, daí a gente viu que nesse momento, daí a Teresa, junto do do Lark, e eles conversam com o Naofumi porque eles ouviram da Rafutaria que o Naofumi é ótimo fazendo accessory, que é aqueles braceletes, brincos, anéis. O Naofumi é o cara que forja esse tipo de negócio. E daí a gente viu que ela pede para que o Naofumi forje uma joia rara, que é uma Starfire. Como o Naofumi falou, uma joia bem rara. Ao longo do episódio ele mostrou que, ele achou incrível ela ter uma joia dessa, mostra que ela não é qualquer uma. Então daí a gente viu que ela pede e daí ele vai forjar, só que ele vai forjar com o tempo, porque ele tem que treinar antes. Então daí a gente vê que ele começa a forjar e a amizade é ficando mais estreita entre eles. Também vemos que é mostrado que Karumira foi mesmo um porto, um arquipélago lendário pelos heróis que passaram por lá. Por conta que provavelmente o antecessor do Naofumi, o Tatenoyusha, digamos, o passado, o antecessor dele, colocou, digamos que uma magia em um monumento sagrado da região. Tanto que o Naofumi recitou a magia, concedeu uma magia pra Firo e ela deu um super pulo, como o Naofumi falou. Então é aqui que eles treinaram mesmo. Algo bem legal, bem interessante, mostra que é famoso, não é só boatos, e a Firo ainda ganhou um poder, digamos, a mais, tanto que ela deu um pulo super alto que o Lark chegou, viu ela e digamos que achou onde eles estavam. E daí eles começam, digamos que, esse treinamento em conjuntos, porque o Naofumi, ele não queria muito começar, só que daí ele se convenceu e daí eles treinaram junto. Tanto que a Rafutaria falou que ela achou incrível o Naofumi ter aceitado um treinamento com outras pessoas. E ele falou que, por mais que ele não seja uma pessoa, digamos que, muito parecida com ele mesmo, é uma pessoa de outro ritmo, mas não quer dizer que é uma pessoa ruim. Então a gente vê que eles treinaram bem, eles, digamos que, uparam um nível alto, então eles foram muito bem, digamos. E a gente viu que eles têm um ótimo trabalho em equipe, tanto que a gente percebe que o Naofumi, digamos que fez a joia lá, ele fez seu acessório, ele deu daí pra Teresa, que invocou uma magia de fogo apelona, e essa magia não é tão apelona, ela é super apelona porque desfez a maldição que ainda estava no Naofumi, porque a Rafutaria percebeu que o Naofumi estava cansado, que ele ainda não estava recuperado. Então é mostrado que daí essa magia de fogo queimou os adversários, mas não o Naofumi. Só queimou um pouco da maldição que estava sobre ele, mas nem as vestimentas foi queimado do Naofumi. Isso foi algo interessante. A gente vê que o Naofumi daí tá conversando com a Rafutaria e com a Firo, daí mostra de longe, digamos que esses guardiões, o Lark junto da Therese, e a gente viu que eles estavam conversando, mostra que eles estavam falando alguma coisa. Será que eles estão vigiando o Naofumi? A gente ainda não sabe, mas é bom sempre prestar atenção, porque o próximo episódio é o episódio 24, então já é o final, eles já vão revelar a identidade deles. Mas para todo caso,
caso, é uma semana que a gente vai ter que esperar. Na verdade, a gente vai ver a prévia na sexta, então a gente já vai saber alguma coisa. Mas para todo caso, o treinamento foi um sucesso. A gente viu ainda antes deles treinarem junto, enquanto o Naofumi tava, digamos que, com a Fira e com a Arafutari em uma ilha deserta, eles estavam, digamos que, indo até a noite o treino, e tipo, o cara que levou eles estava esperando, estava desesperado, pensando, caraca, eles morreram, o que que eu faço da minha vida? Era o Tatenoyusha, o que que eu vou dizer? E daí acontece que o Lark, tipo, ele ouviu desse barqueiro, essa pessoa que levou eles até a ilha, e ele foi procurar o Naofumi. Então, ele mesmo falou que não ficaria bem, tipo, em saber que uma pessoa que ele conheceu morreu, um Shiriai. Então, ele foi tentar achar o Naofumi. Então, mostra que a amizade dele está ficando estreita. Eu espero que seja uma amizade. Espero que o Lark não vire uma pessoa chata. Mas para todo caso, daí a gente viu que daí eles treinaram juntos. E daí depois o Naofumi convidou eles para treinarem nos outros dias. Só que eles recusaram. E o Naofumi daí ainda tá pensando em convidar um outro dia depois. Mas a gente viu que teve cena deles bebendo, tudo. E agora vamos falar um pouco das cenas divertidas antes de falar do final meio climático desse episódio. Agora vamos falar do momento que eu tinha que falar, porque se eu não falasse, eu mesmo ia querer me bater se eu assistisse o vídeo depois. Vamos falar do momento sagrado de Tatenoyusha, é assim que eu chamo esse momento. O momento da nossa waifu, a nossa querida Arafutaria-sama, porque eu devo dizer, ver ela de fanservice como eles fizeram nesse episódio foi incrível. A gente viu que para os lolicons tem a Firo, já deixo claro isso, mas ver a Arafutaria naquele traje, naquele biquíni foi muito bonita, foi muito legal. E a gente viu que ela foi perguntar a opinião do Naofumi, porque ela é apaixonada por ele. E o que acontece? A gente vê que o Naofumi, ele digamos que ainda nem prestou atenção nisso, porque ele ouviu a revelação da Firo, que eu já falo ao longo do vídeo, mas daí ele pensou que a Arafutaria tava ainda falando provavelmente sobre as ruínas, e daí ele fala, tá perfeito, porque com essa roupa daí ela nem vai se molhar, tudo. Então, tipo, foi muito engraçado, porque, tipo, a Arafutaria tava achando que ele elogiou ela, e ele tava falando de outra coisa. Então ficou muito engraçado, esse casal só me dá alegria a cada episódio. Mas tá aí, o fanservice da Arafutaria foi muito bom. Mas daí você tá perguntando, tá bom, Haru, mas só teve isso? A gente teve até outro momento de destaque dela, a gente teve o momento que ela bebeu e encontrou o cara lá que ela quase matou no episódio passado. Eles se encontraram lá no arquipélago e eles começaram a brigar. Eles só fizeram lá, acho que, como se chama? Talvez seja queda de braço. Eu não sei se é assim que se chama. Mas a gente viu que eles competiram aí pra ver quem tinha mais força e ela derrubou o soldado com uma facilidade enorme. Então a gente viu que foi muito engraçado. E daí foi nessa parte que a maioria bebeu. Mostrou que o Naofumi tem, digamos que, mesmo que tenha Hatate 20 anos, ele tem, digamos que, como eu posso dizer, um gosto bem forte. Ele consegue aguentar quando ele toma uma bebida alcoólica bem forte, por conta que ele bebeu uma fruta que tem um alto teor. E digamos que essa fruta só pode ser bebida dissolvida com água. Só que como o Naofumi falou, pura é muito melhor. Só que pode trazer problemas para a saúde, como aconteceu com o Motoyasu. Então foi muito engraçado ver isso. Para todo caso, foi um episódio bem divertido, foi um episódio interessante. Gostei de ver as cenas da Arafutaria. Acredito que a cena dela lá com a Firo olhando, será que eu compro esse biquíni? Foi muito engraçado, foi bem rápido e o Naofumi só olhava tipo de relance, foi muito bom. Para todo caso, eu acredito que foram essas as cenas que eu achei mais divertidas da nossa waifu, mas caso tenha tido alguma, você pode dizer nos comentários, mas foram as que eu mais gostei. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar do episódio de número 23 de Tatenoyusha no Nariagari, o episódio que foi conhecido como o episódio sagrado de Arafutaria-sama. Teve fanservice, teve personagens novos, ou melhor dizendo, foi mostrado os personagens novos. É aquele episódio que já tem o clima, digamos que da batalha final da primeira temporada. A gente viu que teve vários momentos legais do Naofumi tentando se comunicar com os outros heróis. Teve várias informações bacanas, como mostrou do arquipélago, que tipo, se os 4 heróis estão na mesma região, eles não vão ganhar experiência nenhuma. Foi algo bem interessante isso, então eu gostei de ver. E teve, entre várias outras informações, fanservice. Agora vamos falar do final do episódio, que você achou provavelmente que eu não iria falar, mas que foi algo muito importante. Naofumi segue o conselho da Firo, que ela falou que ela encontrou uma ruína, digamos que no fundo do mar, porque ela pode nadar. Sim, ela pode nadar, a rainha pássaro pode nadar, eu sei, é difícil de acreditar. Daí a gente viu que o Naofumi vai com a Arafutari com ela, e eles vão numa roupa que dá pra respirar. E acontece que o Naofumi entra dentro da ruína, e dentro da ruína ele pode respirar, é fechado tudo, a Arafutari faz uma magia de Hikari e tudo. Então ele encontra como posso dizer, a ampulheta do dragão. E daí acontece isso. O Naofumi vê, aqui pode ter o ataque de uma onda. Então ele já vê quando que é a próxima onda. E é daqui 48 horas. Então, ou seja, a chance de ser naquele arquipélago é alta. Afinal, os 4 heróis já estão juntos também.
Então foi algo legal, foi algo interessante, porque, tipo, foi climático, é tipo a batalha final, e, tipo, o Naofumi tem que falar, caraca, a gente tá sem os soldados do reino, a gente só tá aqui com os 3 heróis crianças, a gente não tem gente suficiente, tem muitas pessoas nesse vilarejo, todo mundo pode morrer, como é que eu vou salvar essa parada? Então já gerou aquele clima, tipo, 48 horas, como é que o Naofumi vai avisar a rainha? Então como é que ele vai se preparar? Sendo que ele ainda está em recuperação, tipo, do corpo dele devido à maldição. Então o próximo episódio promete grandes coisas, mas a gente assiste o próximo episódio, a gente conversa, e se você tem uma pergunta como Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio, me diga, meu querido senpai. Então, meu querido, minha querida jovem, para o próximo episódio de Tate no Yusha, é como eu já falei um pouco agora no final do vídeo, a gente vai ver provavelmente o Naofumi falando lá com o Lark, tipo, que ele vai ter que ajudar nesse ataque às ondas, ele vai ter que falar lá com os 4 heróis, e talvez, bem talvez, a Mary-chan chegue para lutar junto. E isso é só uma possibilidade, não tô dizendo que vai se concretizar. Mas para todo caso, vamos ver o próximo episódio, daí a gente conversa. Para todo caso, muito obrigado por ter visto o vídeo de Tate no Yusha até agora. A gente se vê no próximo vídeo, e no próximo vídeo de Tate no Yusha. Mata, né?